quebradeira no STF, invasão na Praça dos Três Poderes, invasão no Congresso, vandalismo, me dá vontade de falar assim: obrigado, ministro Edson Fachin. Obrigado, nós devemos isso ao senhor. Faltou a ele e aos seus pares uma coisa chamada política criminal. O que é isso? Nada a ver com eleição. Visão macro, que Fachin e seus pares não tiveram. O juiz tem que entender o seguinte, principalmente na esfera criminal, na esfera penal. O fundamento maior da tutela judicial penal, esquece punição, castigo, ressocialização. Eu estou falando lá atrás e lá no fundo. O fundamento maior e principal da aplicação da justiça penal é a pacificação da sociedade. Para pacificar a sociedade, vale tudo que não seja inconstitucional. É esse o brocardo. Eu me lembro que eu fazia estágio com um juiz brilhante da então Vara de Trânsito do Fórum Lafayette em Belo Horizonte. Eu era estagiário de direito. Não era nem advogado ainda, muito menos juiz. E teve um acidente envolvendo um caminhão desgovernado, com falha nos freios por falta de manutenção e vários veículos pequenos. Morreram uns 3, 4 e tinha 2 na UTI. E esse juiz da Vara de Trânsito decretou a prisão do motorista de caminhão. E eu, estagiário dele, achei aquilo aí curioso. Por quê? Porque crime culposo, em regra, não permite decretação de prisão preventiva. Não é assim hoje, nem era assim na época. A não ser quando está embriagado, racha, pega, aí é considerado crime doloso, dolo eventual, aí jurisprudência permite. Mas não era esse o caso. Era um motorista de caminhão com problemas de manutenção nos freios, que se desgovernou e que num acidente de trânsito matou e feriu gente. E decretada a prisão preventiva pelo juiz para quem eu trabalhava, eu curioso indaguei dele, porque daquilo, olha, a princípio o Código de Processo Penal não permite. Ele me respondeu o seguinte: Renato, eu tenho que decretar essa prisão preventiva. Tem vítima desse homem que ainda está no hospital. Ele matou 4 com a negligência dele de não levar o caminhão para a oficina para fazer revisão de freio. Se eu não decretar a prisão desse cara, a sensação de impunidade, descrédito das instituições e do próprio Poder Judiciário. Onde é que nós vamos parar? Todo mundo vai começar a descumprir regra de trânsito. Legislação de trânsito vai valer nada. Judiciário vai valer nada. O cara bate em vários carros, no engavetamento provocado por ele e mata 3, 4 e eu solto. Ainda tem vítima dele na UTI do hospital. Vou esperar pelo menos a última vítima dele sair da UTI do hospital, que seja para o necrotério, que seja para a casa curada, para revogar essa prisão. Eu preciso apaziguar a sociedade. Eu preciso apaziguar a sociedade. É isso que você tem que pensar quando se aplica a jurisdição penal. Fachin, tecnicamente, poderia estar certo de descondenar Lula. Poderia estar certo, porque essa verdade da incompetência do juiz de Curitiba poderia ter sido descoberta lá atrás do julgamento do habeas corpus do Lula, mas na hora não era politicamente conveniente o reconhecimento dessa incompetência. Mas vamos dar de barato que não houve esta intempestividade, que não houve uma decisão casuísta, que foi uma decisão tecnicamente perfeita. Que Moro não era mesmo competente para julgar Lula, então se descondena Lula por um problema de CEP. Ele tinha que ser julgado em São Paulo, tinha que ser julgado em Brasília, acabou sendo julgado equivocadamente em Curitiba. Ainda que tecnicamente correta a decisão do Fachin, ele e os seus pares deveriam ter se preocupado com a visão macro, com a pacificação da sociedade. Como é que eu vou devolver a elegibilidade desse cara? Metade da população brasileira o considera um patife, um canalha, um ladrão. Metade da população brasileira o odeia. Esse cara vai ter que governar indoor, trancado, 4 anos. Essa pancadaria, essa quebradeira, nós vamos ter por 4 anos. Porque não se teve visão de política criminal, porque não se teve visão macro. Faltou malícia de juiz para esse pessoal. Eu não posso devolver a elegibilidade para o Lula. O Lula vai desarticular. O Lula vai dividir o país em 2. O Lula vai polarizar o país, porque ou o amam ou o odeiam. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso, quando vocês verem quebradeira, terrorismo, vandalismo, invasão de STF, agradeçam ao ministro Edson Fachin e aos seus pares. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.